Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, tudo certinho? Espero que sim! Bem-vindos ao meu canal e você está no quadro Reflexões Bíblicas da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. E hoje, sexta-feira, dia 31/7, vamos fazer a nossa leitura diária, que se encontra em Atos 17, 24 ao 25, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, meus amigos, com base aqui na leitura que nós fizemos, Atos 17, 24 e 25, nós vamos estudar uma das doutrinas mais fundamentais de toda a Bíblia. Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. Nós vivemos em uma geração que valoriza, acima de tudo, o ser humano. O homem acredita que pode controlar o futuro, dominar a natureza e até decidir o que é verdade. Mas a palavra de Deus nos chama de volta ao centro da realidade. Qual é essa realidade? Deus continua sendo o Senhor absoluto do universo. Essa verdade muda completamente a forma como nós enxergamos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa adoração e até mesmo as dificuldades que nós enfrentamos. Na leitura que nós fizemos, Atos 17, 24 a 25, existe uma das maiores declarações teológicas do Novo Testamento. Paulo está em Atenas, como nós estudamos durante essa semana, que era o centro cultural e intelectual do mundo antigo. Uma cidade cheia de templos, esculturas, altares, escolas filosóficas. Ali estavam estoicos, epicureus, homens considerados os maiores pensadores daquela época. Humanamente falando, Paulo tinha todos os motivos para querer adaptar a sua mensagem. Poderia fazer um discurso filosófico para agradar os seus ouvintes, como nós observamos na reflexão de ontem, quando ele usou pontes culturais para trazer a sua mensagem. E aqui, meus queridos, ele começa falando de Deus, porque sempre que a Bíblia quer resolver o problema do ser humano, ela primeiro apresenta quem é Deus. Essa é uma lição importante para nós. Hoje, muitas mensagens começam assim: como ser feliz, como vencer, como prosperar. Mas a verdadeira mensagem, meus amigos, do Evangelho começa em Deus. E aí eu quero discutir um pouquinho com vocês algumas lições sobre isso. Primeiro, o Deus que fez o mundo. Paulo declara aqui em Atos 17, 24 assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Observe que Paulo não apresenta Deus como uma ideia religiosa, ele apresenta Deus como Criador. A primeira verdade que precisamos compreender é que tudo, meus amigos, pertence ao Senhor. Lá em Salmo 24, o salmista vai afirmar que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Nada existe fora da autoridade de Deus. João Calvino, ele dizia que a criação é como um teatro onde a glória de Deus é exibida diante dos olhos da humanidade. Cada nascer do sol, cada montanha, cada oceano, cada criança que nasce, tudo anuncia que existe um Criador infinitamente sábio. Como o estudo do design inteligente, né? Romanos 1 nos ensina que ninguém poderá dizer diante de Deus que nunca recebeu o testemunho da existência de um Criador. Por quê? Porque a própria criação anuncia a sua majestade. Infelizmente, o homem moderno admira a obra e esquece o seu autor. Celebramos a natureza, mas rejeitamos o Deus da natureza. Valorizamos a criação e desprezamos o Criador. Este sempre foi o grande problema da humanidade. O segundo ponto que eu quero comentar aqui com vocês é: Deus não é como os ídolos. Paulo continua aqui, não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso era uma confrontação direta aos atenienses, porque lá em Atenas existiam centenas de templos. Cada deus possuía o seu altar, Deus com D minúsculo aqui, né? Cada divindade tinha sua imagem. Mas Paulo afirma que o Deus verdadeiro não pode ficar limitado por construções humanas. Salomão declarou: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não pode conter. Imagine isso, meus amigos. Se o universo inteiro não consegue conter Deus, como um prédio conseguiria, por mais lindo e volumoso e grande? Irmãos, o templo nunca foi uma prisão para Deus. Era apenas um lugar separado para adoração. Hoje nós precisamos tomar muito cuidado para não limitar Deus às quatro paredes da igreja. Ele está conosco no trabalho, na escola, no hospital, nos plantões, na alegria, na tristeza, no luto e também na dor.
e continua sendo o Senhor de toda a criação, certo? E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês é: Deus não precisa de nós. Talvez essa afirmação nos deixe um pouco impactado no texto, mas Paulo vai dizer assim, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Que declaração extraordinária! Irmãos, todos os deuses pagãos dependiam dos homens. Precisavam de alimentos, sacrifícios, rituais. Mas o Deus da Bíblia, o Deus Criador, não depende de ninguém. Ele nunca esteve carente, nunca esteve sozinho. Ele nunca precisou criar o homem porque lhe faltava algo, lhe faltava uma companhia. Não, meus queridos. Antes da criação, já existia a perfeita comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós ofertamos, quando servimos, quando adoramos, não estamos suprindo uma necessidade de Deus. Nós estamos respondendo com gratidão aquilo que Ele já fez por nós. John MacArthur, ele observa que Deus jamais ficará mais rico por causa de nossas ofertas, ou mais poderoso por causa do nosso serviço. Tudo o que fazemos é fruto da graça que primeiro recebemos dele, meus queridos. Essa verdade, ela destrói qualquer orgulho espiritual que possa estar no nosso coração. Quarto ponto que eu quero conversar com vocês aqui é que Deus é quem sustenta o universo. Paulo continua no seu versículo dizendo assim: pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aqui nós encontramos uma das doutrinas mais esquecidas da atualidade, que é a providência de Deus. Criar foi um ato de Deus. Sustentar é uma ação contínua. Deus não criou o universo e o abandonou. Ele governa cada detalhe da criação. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Colossenses 1,17 vai afirmar: nele tudo subsiste. Isso, meus queridos, significa que o universo não permanece organizado por acaso. Cada planeta permanece em sua órbita porque Deus continua sustentando a sua criação. O nosso coração bate porque Deus permite. Os nossos pulmões respiram porque Deus concede o fôlego de vida. Tiago vai dizer na sua carta: se o Senhor quiser, viveremos. Vivemos em uma sociedade que exalta muito a autonomia humana, a suficiência humana, mas Paulo nos lembra que dependemos de Deus até mesmo para respirar. Cada novo dia é um presente de graça comum de Deus a todos nós. O quinto ponto dessa reflexão é: tudo existe para a glória de Deus. Lá em Romanos 11:36 vai dizer assim, porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Perceba essas três expressões. Primeiro, dele. Tudo tem a sua origem em Deus. Por ele, tudo continua existindo porque Deus sustenta, e para ele significa que toda a criação possui um propósito. Qual é esse propósito, meus irmãos? Glorificar o Senhor. Isso muda completamente a nossa maneira de viver, a nossa maneira de olhar esse mundo. O trabalho não existe apenas para ganhar dinheiro. O trabalho não existe por causa de um castigo de Deus para o homem, não. A família não existe apenas para trazer felicidade. O ministério não existe para promover pessoas. Irmãos, tudo existe para refletir a glória de Deus. Quando retiramos Deus do centro, tudo perde o sentido. Mas quando Deus ocupa o seu devido lugar, até o sofrimento encontra propósito nas nossas vidas. E aí, eu paro para fazer essa reflexão com vocês hoje. Talvez você esteja enfrentando uma luta, um problema financeiro, uma enfermidade, talvez até mesmo uma enfermidade muito grave, uma ansiedade, incertezas quanto ao futuro, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Lembre-se de quem está no controle das nossas vidas. O mesmo Deus que sustenta bilhões de galáxias, Ele sustenta a sua vida. Nada acontece fora do seu conhecimento. Nada foge ao seu governo, à sua soberania. Nada surpreende Deus. Na palavra do Senhor, meus irmãos, vai dizer que tudo ocorre para o bem daqueles que o amam, para aqueles que amam a Deus. Mesmo quando nós não entendemos os caminhos de Deus, nós podemos confiar no seu caráter. E aí, para fechar essa reflexão de hoje, o discurso de Paulo lá no Areópago continua extremamente atual. Vivemos em uma sociedade parecida com a sociedade de Atenas. Como assim, Luana? Parecida, muito parecida. Em Atenas existiam muitos deuses. Hoje nós temos muitos deuses modernos.
o dinheiro, a fama, o sucesso, a tecnologia, o prazer, mas somente o Deus revelado nas Escrituras Sagradas é o Criador, sustentador e Senhor de todas as coisas. Por isso, meus queridos, eu deixo uma pergunta para você refletir. Deus realmente ocupa o centro da sua vida, da minha vida, ou apenas parte dela? Porque enquanto Deus for apenas um detalhe na nossa rotina, nós viveremos divididos. Mas quando Ele se torna o centro da nossa existência, tudo passa a encontrar o seu verdadeiro significado. Que possamos viver todos os dias, lembrando das palavras do apóstolo Paulo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, está lá em Romanos 11, versículo 36. Meus queridos, se essa reflexão edificou a sua vida, escreva aqui nos comentários, Cristo é o centro da minha vida. Assim, nós vamos testemunhar juntos que toda glória pertence ao Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. E é isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui e eu vou fazer um pedido especial. Não esqueça de se inscrever, compartilhar para que possa abençoar mais vidas. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas com o Espírito Santo, esse sim continue falando ao meu e seu coração. Graça e paz.